O vídeo de hoje é basicamente um desabafo. Eu vou usar vocês de terapeuta. Você topa ser meu terapeuta no vídeo de hoje? Eu quero você na minha terapia. Então senta aí, faz o teu café, faz seu chá, coloca um óculos redondo, faz uma cara e vai me perguntar como é que eu tô me sentindo. Eu quero falar com vocês sobre ser pai. E eu quero falar basicamente que não é fácil ser pai. O vídeo de hoje é motivado pela leitura que eu tô fazendo agora de um livro do René Breuer, chamado justamente Não é Fácil Ser Pai. É um material que eu tenho lido porque Isa está grávida. Não sei se o senhor sabe, não sei se a senhora sabe. Minha esposa tá com bebê. Meu bebê vai nascer ali por setembro, provavelmente no fim de setembro, e vai ser meu segundo filho. Olha só, é a terceira gravidez da minha esposa. A gente perdeu um bebezinho na gestação. A gente tem uma filha que vai fazer 4 anos e vai nascer agora o meu filho. A gente já tem a Catarina, vai nascer o Bernardo. Eu me sinto muito mais tranquilo nessa segunda gravidez, que a gente já passou pela loucura da primeira, né? A primeira gravidez sempre é muito maluca, sempre é uma coisa muito chocante, você tem um negócio completamente novo, e a segunda gravidez tá me deixando um pouco mais tranquilo. Eu já sei algumas coisas que eu não sabia a primeira vez que fui pai, mas eu já fico imaginando algumas coisas que vão acontecer de novo. Algumas coisas que eu vivi, provavelmente viverei novamente, e isso me deixa levemente assustado para a paternidade. E quando a gente tá assustado com alguma coisa, sempre é bom ter com quem conversar. Mas deixa eu ver se você compartilha a mesma experiência que eu. Nem sempre a gente consegue conversar com as pessoas à nossa volta sobre aquilo que a gente sente, porque às vezes a gente tem vergonha do que a gente sente, às vezes a gente tem medo de formular algumas coisas que a gente sente, às vezes a gente acha que se a gente falar a respeito, a gente vai tornar real algumas coisas que a gente tá sentindo. É por isso que o livrinho que eu tô lendo, o Não é Fácil Ser Pai, do René Breuer, acho que o nome dele é alemão, né? Breuer. Se é alemão, você... Breuer, não sei, o René Breuer, vou chamar aqui em português, tá? René Breuer é um livro que tá me fazendo um bem danado, porque é um livro de um estilo muito novo. É o tipo de livro que eu não leria dentro do meu ambiente de pesquisa teológica, porque geralmente eu tô lendo livros cheios de argumentos, cheios de ideias e coisas descritas em argumentações complexas. Quando o pessoal do mundo cristão me mandou esse livro aqui, eu abri e disse, o cara vai contar um monte de historinha da vida dele aqui, cheio dele contando a própria experiência. Eu fiquei, não, sério mesmo? E aí eu comecei a ler. Eu comecei a ler. E cara, eu queria andar com esse homem no recreio. Queria andar com esse homem no recreio. Se eu conhecesse o René Breuer na minha primeira experiência como pai, essa experiência teria sido muito mais fácil. Porque eu encontrei um caba que escreve um livro descrevendo a própria experiência de paternidade e descrevendo muitas coisas que eu sempre quis falar sobre ser pai e eu nunca tive coragem de falar. E eu hoje me sinto mais livre para falar algumas coisas que eu experimentei como pai, principalmente como pai de primeira viagem, porque o Breuer escreveu sobre isso. Ele teve coragem de escrever muitas das coisas que passaram pela minha cabeça e eu não tive coragem de falar. Tem coisa que eu nunca tive coragem de falar pra minha mulher, que eu senti no meu coração. Coisas que eu só tive coragem de falar pra Deus, que eu nunca falei nem na terapia de verdade. E o cara vai e escreve um livro confessando coisas vexatórias, coisas engraçadas, coisas às vezes até um pouco humilhantes sobre a experiência como pai, mas ele acaba nos dando a liberdade, ele acaba abrindo a porta, sendo vanguardista num caminho de dizer, cara, você pode abrir o coração e contar sobre as dores, as dificuldades, a tua experiência de paternidade. Olha a confusão que ele faz logo no começo do livro. Quando o bebê chegou, porém, o nível de dificuldade aumentou. A vida de outra pessoa estava em jogo, uma vida frágil que eu amava. Mas dentro da pessoa que deveria ser uma rocha para ele, detectei um coração instável, insegurança e falta de rumo. Mais à frente ele diz, debaixo da fachada de adulto responsável, eu queria que a vida girasse ao meu redor pelo menos um pouquinho. Tinha metas por alcançar. Sonhava em me tornar aquele campeão, o que quer que isso significasse. Mas aí, um bebê nasceu. E com ele a necessidade de altruísmo constante, vigor físico, objetivos de vida ajustados. Acima de tudo, maturidade e sabedoria. Sabia que poderia fracassar e recomeçar em outras áreas da vida, mas essa era uma área na qual queria acertar desde o começo. Meus filhos mereciam o melhor pai que eu pudesse ser. Contudo, percebi também que não estava pronto. Precisava entender minha nova fase da vida e a metamorfose pessoal que ela exigia. O desafio não era aprender a trocar fraldas ou não deixar meu filho cair no chão. Ele caiu nos meus braços uma vez e sobreviveu. Era o meu labirinto de ânimos e medos e mecanismos de fuga da realidade. Eu era o desafio. O grande desafio envolvendo os filhos não são os filhos. O grande desafio envolvendo os filhos é que os filhos lançam luz sobre os pecados do nosso próprio coração. Nós aprendemos a disfarçar muitos pecados. E à medida que a gente vai vivendo, a gente não vai só ficando mais santo. A gente muitas vezes vai ficando mais ator e aprende a esconder mais algumas coisas. À medida que um filho vem, ele balança as águas do nosso copo e toda a poeira do fundo, que estava bem decantada, começa a aparecer. Filhos nos tiram da zona de conforto e revelam a zona de fragilidade do nosso próprio coração, que só se manifestam de fato como ídolos pra gente quando esses filhos surgem a fim de revelar aquilo que está oculto. Filhos são um instrumento de Deus para revelar nossas inseguranças, nossos pecados, nosso egoísmo. Egoísmo. Vivemos nossa vida acreditando na promessa da serpente de que nós seríamos deuses sobre nós mesmos. Tentamos tornar o mundo a nossa própria imagem e semelhança.
assim como Deus fez conosco. E filhos vêm pra dizer que o nosso vício por controle não dá nada. Nossa vontade de ser Deus vai morrer. De que agora de fato, nós encontramos parte da vida adulta. Essa foi a minha experiência. Minha experiência foi a Catarina nascer e eu entender que eu ainda não estava vivendo como um adulto de fato. Existe um tipo de crescimento que só existe quando você tem uma vida inteira debaixo da tua responsabilidade. Se você nunca passou pela experiência de ter um ser vivo, uma vida, uma alma humana, total e exclusivamente debaixo do seu cuidado e do cuidado da sua esposa, você ainda não entendeu o que é virar um adulto. Você pode ser um adolescente de 30 anos, de 40 anos. Você ainda não entendeu o peso disso. Claro, isso é um recurso retórico. A vida adulta pode existir sem filhos quando você não consegue tê-los, quando você não pode tê-los de alguma forma. Mas existem certas áreas de maturidade, existem certas áreas de crescimento que só são alcançáveis por determinados tipos de desespero que só filhos podem dar. Cada capítulo do livro do Breuel vai contando um progresso, lógico, na experiência de paternidade. Desde a tentativa de ter filhos sem conseguir, desde o sexo buscando filhos e tudo mais. O capítulo 2 é muito engraçado, chama Concepção. E começa falando assim: existem duas pessoas antes que uma terceira chegue. Crianças nascem de pais, adultos precedem o feto, vida gera vida. Que é o meu modo meio sem jeito de dizer que tudo começa com o sexo. Ah, cara, esse homem escreve bonito. Ele fala de muitas inseguranças que afetam a gente como marido. Ele diz: como marido, muitas vezes não sabia como cuidar da Sarah, aqui no caso a esposa dele. Deveria projetar confiança ou exibir meu lado frágil? Um bom marido alimentaria esperanças de gravidez ou mudaria o tema da conversa? Às vezes, conseguia dar meu melhor e entrar na montanha-russa, subidas, quedas e rodopios com ela. Outras vezes, me recolhia no entorpecimento emocional. Nas piores das vezes, eu levava o sonho de ser mãe da Sarah para o lado pessoal. Por que você quer tanto ter um filho? Eu não sou o suficiente para você? Quantos de nós não lutamos emocionalmente com a experiência de o casamento não ser mais algo vivido para dentro? As pessoas dizem muito, né? Aproveita o casamento, curte bastante, depois dos filhos as coisas vão mudar. As coisas realmente mudam depois dos filhos. Minha experiência foi que mudou para melhor. O casamento melhora com os filhos. Mas muitas vezes nesse processo, em que há uma ansiedade em busca da concepção, nós acabamos criando um tipo de pressão que faz com que o casamento sofra. E a experiência do Breuel é engraçada porque é uma experiência que afeta até mesmo o relacionamento com o sexo. O sexo que antes no casamento era uma experiência simplesmente para o benefício do casal, se torna agora uma experiência para a construção de algo além do casal. Ele conta dizendo o seguinte: notei nossa intimidade sexual passar de um ato espontâneo para algo planejado com intencionalidade e disciplina, de um momento que era meu e dela, para um momento dedicado a uma outra pessoa. E aqui ele narra uma conversa mental que ele tem durante o sexo. Cara, é maravilhoso. Olha o que ele diz: hora de me engravidar, mister, dizia Sarah, e as carícias preliminares eram acompanhadas por vozes debatendo na minha cabeça. Senhor macho. Opa, deixa comigo. Senhor sensível. Legal, mas... Senhor macho. Mais o quê, senhor sensível? Queria que ela estivesse interessada em mim. Ela está pensando em um bebê. Vamos continuar assim depois que engravidar? Senhor macho. Você é tão pra baixo, não dá pra curtir o momento? Senhor sensível. Estou só pensando, ok? Esse momento pode destruir o sexo pro resto da minha vida. Senhor macho. Mas que drama! Sua mulher te quer, te chamou, e você tá reclamando? Senhor sensível. Ei, não magoe meus sentimentos. Não consigo comparecer me sentindo assim magoado. Senhor macho, desculpa. 3 segundos de silêncio depois. Senhor macho, vamos lá ou não? Senhor sensível. Ok. Cara, muitos de nós temos esses conflitos dentro da gente. O senhor machão e o senhor sensível é o cara que só quer transar, né, que é a brocada, ou tá interessado, ó, plau. Mas todos nós também temos aquele que quer ver o sentido, o valor, a representação e o relacionamento humano que tá atrelado àquela intimidade também. E muitos de nós, no processo de engravidar, o sexo acaba perdendo significado. O sexo se torna um instrumento para fazer filhos e parte do relacionamento humano ligado àquele sexo vai se perdendo para muita gente. Essa foi a tua experiência? O Breuel viveu algumas experiências comuns a muitos pais. Confesso que essa não foi a minha especificamente, mas é tão legal perceber como pais diferentes lutam com questões diferentes durante a busca pela paternidade. Mais à frente ele diz: foi de grande ajuda entender a agonia de mulheres da Bíblia como Ana, que clamou a Deus: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Ele lutou muito para ter filhos, a esposa dele lutou muito para ter filhos, e em algum momento os filhos vieram, e isso foi um tanto assustador para eles. Para muitos de nós, a gravidez é uma coisa maravilhosa, você comemora, fica feliz, mas existe um peso muito sério relacionado a isso. No capítulo 3, chamado Ataque de Pânico, ele diz: à medida que a Sarah passava por meses para conceber e em seguida meses para gestar, eu também sentia minhas entranhas se remoendo. Medo de novas responsabilidades e dinâmicas familiares, dúvidas sobre se estava chegando cedo demais, sentido de ter minha esfera pessoal invadida por outra pessoa, culpa de não ser a pessoa generosa que gostaria de ser, vergonha de sentir tudo isso. Ficava irritado com a notícia da gravidez, depois ficava alegre, depois não sabia desembaraçar o nó de sentimentos contraditórios dentro de mim. Filhos
trazem novas responsabilidades e a gente tem que estar disposto a vencer o nosso reininho e nosso mundinho pessoal se a gente quer sobreviver aos filhos. O Breuel comenta que o primeiro aspecto da identidade dele que ele não queria perder era o senso de juventude. Filhos fazem você entender que você está envelhecendo, você não é mais um menino com toda a vida pela frente, você não é mais alguém que está com todas as possibilidades existentes à disposição, porque agora, meu patrão, a vida está avançando e ela não vai esperar por você. Em segundo lugar, ele sentia que ter um bebê ia atrapalhar o crescimento pessoal dele. A dedicação aos estudos, a dedicação ao trabalho, tudo isso poderia ser comprometido pelos filhos. Em terceiro lugar, a questão da idade afetava ele nesse processo. Ele estudou a vida inteira, chegou a hora de implementar tudo aquilo que ele havia estudado na vida, e agora chegou uma criança para atrapalhar os sonhos, para atrapalhar os planos, para impedir que as inseguranças dele fossem curadas por meio da realização de metas impressionantes que ele imaginou para a própria vida. Em quarto lugar, havia a questão do tempo. Agora, como é que ele ia estudar mais? Como é que ele ia gastar o tempo em cima dos livros para poder ser mais inteligente, produzir coisas incríveis? Como é que ele ia conseguir se tornar uma pessoa admirada pela capacidade de estudo, pela capacidade de produção, se agora ele ia estar trocando fralda, brincando com criança e contando história antes de dormir e coisas assim? Era isso. Ele tava com medo de uma criança, que a criança poderia acabar com ele. E ele tinha toda a razão. Crianças podem acabar com a gente. Crianças podem levar a nossa vida. E elas são feitas para isso. Crianças são feitas justamente para nos mostrar que a vida não existe para ser vivida só para nós. Para mim foi uma experiência muito incrível. Quando eu me casei, eu não me senti alguém muito diferente do Iago jovem. Eu casei aos 21 anos e eu só era um jovem que fazia sexo e dormia com alguém em casa à noite. Eu ainda gostava de andar com os jovens da igreja. Eu não me identificava com as senhoras e os senhores da igreja. Eu gostava de estar com o pessoal da mocidade, eu gostava de estar com o pessoal da juventude. Eu chegava em casa a hora que eu queria, eu casei e tive mais liberdade. Eu casei e pude viver uma vida de juventude ainda mais jovem, ainda mais intensa. Foi apenas quando nasceu a Catarina que aí eu descobri que não dava mais. Eu não conseguia mais chegar em casa a hora que eu queria. Eu não conseguia mais sair com as pessoas sempre que eu queria. As conversas com outros jovens, os jovens solteiros, os jovens sem filhos, começaram a ser conversas um tanto desconectadas, assim. Cara, esse não é a minha questão, esse não é o que eu tô sofrendo, isso não é a minha ideia, eu tô em outro lugar, não é a minha preocupação, não é a minha ansiedade, não é mais a mesma coisa. Até o jeito de lidar com o tempo. Eu podia viajar com jovens da igreja, e agora quando eu e a Isa e a Catarina viajávamos, ou íamos pra um rolê, alguma coisa, e tinha outros jovens perto, não eram jovens acostumados a estar com criança, não iam entender o ritmo que a gente ia empregar nas coisas. Foi ali que eu comecei a sair com os velhos. Foi ali que eu comecei a sair com outros pais e outras mães. E eu encontrei um novo grupo, um novo ambiente social. Pessoas com medos, com questões, com dramas e dilemas já um pouco mais parecidos com os meus de novo. Eu sempre digo, eu só casei de verdade quando a Catarina nasceu. Antes da Catarina nascer, eu ainda era um jovem que fazia sexo. Eu tava casado, obviamente, com a minha esposa. Mas o casamento não tinha cobrado absolutamente nada muito especial de mim. Filho foi o que cobrou alguma coisa de verdade. E isso causa algum medo. O Breuel ficou com medo. Olha que situação bonita. Por vezes eu me dizia, para com isso, mano. Você tá com medo de uma criança? Outras vezes, porém, eu sentia que uma criança seria mais do que uma criança. Seu rostinho seria como um espelho. E eu fiquei assustado com o retrato desfigurado que vislumbrei quando olhava para aquele espelho. E então ele tem uma conversa com a esposa dele sobre essas ansiedades e foi um... Cara, tem que ler para pegar isso. E ele confessa uma coisa muito, muito incrível. Ele confessa esse medo de não conseguir mais estudar como estudava, de ler como lia, de se preparar como se preparava para as coisas. E eu senti muito isso quando a Catarina nasceu. Quando a Cat nasceu e eu me vi agora impedido de trabalhar tanto quanto eu trabalhava, na velocidade que eu trabalhava, aquilo me marcou. E marcou porque eu passava o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro estudando, gastava tempo com minha esposa, mas meu tempo era fundamentalmente em torno de livros, em torno de crescimento intelectual, aprender teologia, e agora eu não consigo mais fazer isso. Agora eu não consigo mais estar lendo Bavinck, eu tô lendo o livrinho da Peppa Pig. Agora eu não tô mais lendo Hermann Doiver, eu não tô mais estudando grego. Agora eu tô ensinando de novo as letrinhas, os numerozinhos, tô brincando com a criança, tô dando atenção pra uma criança. Eu não tô mais envolvido nos grandes debates teológicos com a frequência que eu tava. Agora eu tô envolvido em fazer a voz da bonequinha da Mônica conversando com a bonequinha da Magali. A minha vida mudou. Minha vida roubou de mim a possibilidade de ser tão inteligente como eu poderia ser. Esse era o meu sentimento. Eu vou ter que ficar menos inteligente porque minha filha nasceu. Eu não vou mais poder estudar como estudava, me dedicar como me dedicava. Será que o sacrifício atrelado a ter filhos vale a pena? E veja, agora quando eu prego um sermão, quando eu escrevo um livro, quando eu dou uma palestra, quando eu vou num podcast, as coisas que eu falo são menos interessantes, são menos inteligentes, são menos estudadas, são menos preparadas porque eu tive que gastar mais tempo com minha filha. E essa minha experiência do começo da paternidade, que é a mesma experiência do Breuel, antes do filho dele nascer, é uma experiência transformadora para revelar as nossas idolatrias, para revelar o que a gente valoriza acima de tudo no coração. Tem gente que diz, eu não quero ter filhos porque custa dinheiro, é caro, o que revela justamente a idolatria ao dinheiro, a ganância de cada pessoa. No meu caso, ter filhos revelou minha vaidade, o meu orgulho, o meu temor de homens, minha vontade de ser alguém visto e reconhecido, ou o que é que seja. Para outras pessoas, revela a incapacidade de controle. Filhos lançam ondas nas nossas águas paradas. Quais pecados os seus filhos vão revelar sobre você? Existem pecados que
Deus deseja tratar no nosso coração por meio de termos filhos. Filhos, então, se tornam uma escola para a santidade, uma escola para a transformação do nosso caráter, uma escola, então, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, que era um filho. Ele diz o seguinte: eu também tinha algumas ideias que queria desenvolver um dia. Eu também desperdiçaria parte do meu potencial assistindo a desenhos animados que ensinam o nome das cores. E então ele conta sobre a experiência dele com a imagem do Albert Einstein empurrando o carrinho de bebê, que ele viu numa revista uma vez. E aquilo marcou ele profundamente. Marcou ele profundamente a ideia de que Albert Einstein conseguiu desenvolver a teoria da relatividade tendo filhos. Ele diz o seguinte: contemplar Einstein empurrando o carrinho de bebê enquanto sonhava com a física me tocou, sobretudo, porque não desprezou minhas emoções. Não me disse algo do tipo: não seja bobo, você não sabe que tudo que importa na vida são os filhos e a família? Em vez de anular minha vontade de realizar e contribuir, mostrou uma coexistência desajeitada de trabalho e família, sonhos futuros e responsabilidades presentes. Indicou que mesmo no auge do fardo doméstico, quando as crianças são pequenas, o trabalho é um tédio e o dinheiro é curto, nossa vocação não deve morrer. Em vez disso, aquela cena bizarra me disse: empurre seu carrinho, mas rabisque também seus pensamentos. Não pense que serão desperdiçados porque você não tem o tempo ou a energia necessários para desenvolvê-los. Agora são só rabiscos, são pedaços de papel que você talvez coloque dentro de um livro e aí perca o livro, mas talvez sejam importantes. Quem sabe, um dia redefinirão como as pessoas veem o mundo. Acredite nas suas coisas, rapaz. Não deixe esses momentos de inspiração passar. E esse tipo de entendimento que nos ajuda a compreender as coisas com mais profundidade. Filhos vão levar muito de nós, mas não vão levar tudo de nós. Não vão nos matar, não vão roubar nossa identidade, não vão nos impedir de produzir coisas, não vão nos impedir de avançar na vida. Precisamos produzir, avançar, continuar existindo também por eles. A pior coisa são pais e mães que morrem em sua integridade, em sua completude, por causa dos filhos. Precisamos permanecer vivos justamente para poder criá-los e dar a eles um caminho de crescimento, observando no pai e na mãe os valores interiores que eles podem imitar na própria vida. Senhoras e senhores, ele diz, chega de melodrama, me deem logo esse bebê. A leitura desse livro está me ajudando muito a enfrentar a experiência de ser um pai de menino agora e a lidar com muito que eu senti ao ser pai de menina com a Catarina. E eu tenho certeza que esse livro pode ser uma bênção para a sua vida também, se você está se preparando para ser pai. Você vai ser pai um dia, se você já é pai. Não é fácil ser pai. René Breuel sabe disso e nos convida para uma conversa muito agradável e muito sincera sobre a realidade difícil do nosso coração durante os desafios da paternidade. Como domar os leãozinhos, não chatear sua esposa e recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade. É um livro que está sendo muito gostoso de ler. Eu quero convidá-lo a lê-lo também. Agradeço ao pessoal da Mundo Cristão que mandou esse livro para mim e está patrocinando esse vídeo. É uma bênção ter uma parceria com o Mundo Cristão e poder ser patrocinado para divulgar livros que eu genuinamente gosto e que genuinamente edificam a minha vida. Se você também quiser acesso a esse material, o link vai estar aqui na descrição. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.